noite, bom dia, e assim vamos. Eu preparei, na realidade, acho que 3 ou 4 slides como apoio, até depois, inclusive, a gente... Estou vendo que o edital está aberto aí, eu também estou com o edital aberto aqui. A gente pode fazer uma dinâmica de perguntas e respostas e consultar o edital e, dentro das minhas competências, eu sempre, o máximo possível, buscar respondê-las, né, as dúvidas, os questionamentos. E o que eu não conseguir, eu anoto, pergunto lá para dentro da FAPERJ e a gente faz essa devolutiva. Né? Então, como vocês quiserem organizar, eu estou aqui para... É só falar, vamos embora, eu já começo. Então, eu queria registrar a presença de muitos colegas, inclusive de fora da universidade, Rodrigo, enfim, do Senai, né, Rodrigo? Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Aqui é o Rodrigo do Senai. Eu recebi o convite aqui do Marcelo da FAPERJ. Tenho conversado um pouquinho também com alguns professores da Rural, professor Zonta, professora Camila, sobre possibilidade de interação. Então, aqui à total disposição da Rural. Ricardo, muito bom te ver por aqui. A gente se Igualmente. conheceu lá em Paraty, então é bom reencontrar essas pessoas assim com mentalidade de inovação aqui dentro, tá? Eu estou à disposição. Aquele evento de Paraty foi com algas, né? A gente ficou super animado ali com a alternativa, mas a gente pode até debater um pouco isso aqui no evento, para dar uma checada, ver até que ponto as algas entram como bioinsumos, talvez, como biofertilizantes. Eu acho que seria uma boa alternativa. Sim. Bom, são muitos os colegas que estão aqui presentes. Eu queria agradecer muito a presença de todos, todas, e em especial o Dr. Rodrigo Carvalho, que é um parceiro nosso junto à FAPERJ, tem nos auxiliado bastante em resolver problemas de encaminhamento de processos, de dúvidas que a gente eventualmente tem durante o processo de construção dos projetos. Mais uma vez tem pessoal entrando aí de fora, eu saúdo a todos. Doutor Rodrigo, então, a ideia do evento então, é fazer uma breve apresentação do edital. É um edital muito amplo, envolve praticamente todas as áreas dentro das agrárias, né? E algumas interfaces, inclusive no campo da tecnologia de informação, enfim, tem toda uma interface com outras áreas que eu acho bem interessante sobre esse edital. Eu queria agradecer bastante mais uma vez, então, Rodrigo, a tua disposição em colaborar com a gente nesse debate sobre o edital agro da FAPERJ. E concluindo, lembrando sempre que a FAPERJ tem sido uma fundação realmente extraordinária nesses dias que a gente está vivendo. Não fosse a FAPERJ, eu vou dizer, eu não sei o que estaria acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Então, eu saúdo muito a FAPERJ, o professor Gerson, parceiro demais das universidades, dos institutos de pesquisa, e seus diretores, né, sempre também muito disposição, como é o caso aqui do Rodrigo. Então, o Rodrigo pode fazer a apresentação, seriam 3 ou 4 slides, e depois a gente bate um papo. Pode ser assim, Rodrigo? Claro, Suberlado, com certeza. Bom, gente, então, mais uma vez, muito boa tarde a todas e todos. Eu chamo Rodrigo Carvalho, eu sou da FAPERJ desde janeiro de 2019, junto à diretoria de tecnologia, que é comandada pelo querido Maurício Guedes, não sei quem é do campo do empreendedorismo, inovação e tudo mais, dessa relação entre universidade, empresa e sociedade, deve conhecer bem Maurício. Ele tem uma história grande, mais vinculado à FRJ e à COP, mas de maneira geral faz parte da trajetória nossa na FAPERJ já também há um tempo. Bem-vindo todos e todos. Eu vou, como eu disse antes, né, projetar rapidinho aqui minha tela para vocês. Esse horário, na realidade, é um horário que às vezes eu
tem que vir para uma instituição que eu trabalho, é uma instituição hoje de ensino técnico, né? E aí vocês podem ouvir um sinal, é um sinal de escola, às vezes, vocês vão escutar. Mas vamos lá, minha gente. Deixa eu colocar aqui. Então, gente, acho que vale a pena, né, antes da gente começar propriamente a discussão sobre o edital, um rápido esclarecimento para quem não conhece a FAPERJ, para quem depois vai ver a gravação e tudo mais. A FAPERJ ela é mais conhecida, né, por uma longuíssima e histórica e consolidada atuação financiando as pesquisas, desenvolvimento científico e acadêmico do nosso estado do Rio. É uma fundação de amparo à pesquisa do estado do Rio de Janeiro, e que ela se organiza em duas grandes, né, diretorias. Tem a diretoria científica, que é liderada pela professora Eliette, que tem todos os instrumentos e mecanismos de apoio vinculados ao financiamento, à pesquisa acadêmica e científica, como eu disse. E onde estão as bolsas, a formação de recurso humano para ciência e tudo mais. Eu faço parte, componho desde o ano de 2019 a diretoria de tecnologia. Se a gente fosse adotar uma nomenclatura mais precisa mesmo da nossa atuação, deveríamos ter uma nomenclatura de diretoria de inovação. Acho que isso seria, mas assim é tratado internamente. E então todo o universo que envolve o empreendedorismo, inovação, tecnologia, desenvolvimento tecnológico, tendo esse olhar para o apoio e o aumento da competitividade das empresas fluminenses, né? Que seja na criação de negócios ou no aumento da competitividade a partir da inovação, essa diretoria tem dado conta, tem como missão atuar. Acho que muitos e muitas de vocês têm interagido com outros colegas meus, mas a gente tem feito esse esforço, né, de fazer a divulgação dos nossos editais, né, justamente por ser uma diretoria ou uma ação mais recente e nem sempre tão conhecida do público em geral, sobretudo quando a gente fala das empresas, né? Aí não só a diretoria, mas a FAPERJ como um todo. Então, feito isso, a gente está aqui hoje para falar sobre programa de apoio a projetos científicos e tecnológicos em ciências agrárias. Como o professor Berlara disse, é um edital bem amplo, né, bem grande. E aí, já logo de cara, eu já chamo a atenção para um aspecto desse edital que tem se reproduzido em algumas iniciativas da FAPERJ, que é um edital que ele tem... ele envolve as duas diretorias, né? A diretoria científica e a de tecnologia. Por isso também tem um pouco desse olhar mais amplo, né? E aí acho que isso... Claro que eu estou aqui para responder sobre o edital, mas evidentemente questões mais relacionadas a uma das faixas que é especificamente dirigida e destinada para a área científica, de pesquisa, de projetos de pesquisa científicos. Eu vou sempre tentar responder, mas o que eu não consegui responder aqui de antemão, eu já logo peço desculpa e vou anotar, registrar e botar isso em circulação interna na FAPERJ com meus colegas da científica para eles responderem. Então, como eu disse, esse edital que ele tem esses dois olhares, né? É um edital conjunto que a gente chama entre a científica e a tecnológica, e que isso busca, então, dar conta da gente conseguir apoiar o desenvolvimento de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e de inovação em produtos e processos. E aí, eu acho que esse edital, quem já teve oportunidade de ler o documento do edital, que está lá no site da FAPERJ, né,
Acho que vale a pena vocês terem contato direto com o edital. O que eu vou fazer aqui não é esgotar todo o edital, acho que nem é o propósito, mas assim, fazer essa minha apresentação rápida de 3 ou 4 slides, pontos que eu acho mais relevantes e colocar, chamar a luz para botar a luz em cima de algumas questões que eu julgo que são sempre relevantes em qualquer edital, em particular nesse, e que a gente depois engate um bate-papo legal aí de dúvidas e questionamentos e tudo mais. E aí tem áreas, né, dentro do edital. É um edital que, embora o professor Berbari e demais que estão aqui conosco, ou que depois assistirão essa gravação, é um edital, sim, bastante amplo, né, chama Agro, lá dentro da FAPERJ, mas ele tem nos seus objetivos, né, sobretudo temas e subtemas que eu acho que são bastante pertinentes para o desenvolvimento da economia agrária do nosso estado, né? Acho que é bem relevante. Então, são esses os 4 grandes temas, e qualquer um dos projetos que sejam submetidos ao pleito do edital deve abranger ao menos um desses temas, ao menos um. Pode ser que tenha diálogo entre mais de um, né? Então, tem ali tem uma faixa de agronomia, recursos florestais e engenharia florestal, ciência e tecnologia de alimentos, e essa é uma faixa, por exemplo, que eu posso, aqui já rápido com vocês, trazer muita coisa para quem estiver pensando em projetos dessa natureza. Nos últimos anos eu tenho me dedicado a desenvolver no campo do ensino, né, projetos em articulação com algumas empresas do Rio de Janeiro que são bastante expoentes dentro desse campo, como a Suco do Bem, ou mais recentemente, nos últimos 2 anos, a Fazenda Futuro. E dali também veio muitos insights que a gente, da diretoria de tecnologia, deu como contribuição durante o processo de elaboração do edital, né? Pronto. Engenharia agrícola e agricultura de precisão. Um campo muito relevante, todos são, né? Mas enfim, acho que esse também é um que traz bastante oportunidade, dado a especificidade das características do nosso estado, do ponto de vista geomorfológico, ou geológico, ou outras denominações mais do campo das condições da natureza, e como que a agricultura no Brasil, no Brasil não, perdão, no estado do Rio de Janeiro, a sua cultura foi se desenvolvendo, que traz especificidades para o nosso estado, que são fortes gatilhos, né, dentro dessa área entre temas, mas, sobretudo, eu chamo a atenção de um processo bastante relevante de inovação, que foi a própria implantação de agricultura no nosso estado frente às condições naturais ou que a gente aqui tem, sobretudo de relevo, muitas vezes, né? A medicina veterinária, a zootecnia e os recursos pesqueiros. Então, são esses 4 grandes eixos. E aí, dentro de cada um desses eixos, tem subtemas, e aí eu acho que é muito relevante a gente observar no edital esses subtemas, né? Então, eu estou aqui agora compartilhando com vocês o edital, o arquivo, e aqui só para vocês verem como que cada uma das faixas de temas, né, perdão, você tem especificamente subtemas, né? Acho que está muito generoso, bem amplo, com bastante um grau de detalhamento que, confesso, eu não me lembro de outros editais da FAPERJ que tenham feito essa reflexão tão precisa, né? Acho que houve nos últimos anos um trabalho de escuta, de articulação da FAPERJ com atores dentro desse nosso campo objeto aqui da nossa discussão agro, e isso tem se refletido, eu acho, está se refletindo nesse edital, né? Então, para vocês terem ideia, como cada um enfim, dos temas apresenta subtemas, todos buscando trazer questões ligadas à mudança e ao desenvolvimento tecnológico dentro das suas áreas,
Então, acho que isso está bem legal. Tem um eixo grande, né? Acho que atravessa todos os temas, que é a questão da sustentabilidade, especificidades também mais ligadas à mudança do comportamento do público e também das obrigatoriedades político-legais, né? Que muito do setor tem sido, dos setores, né? Têm sido articuladas. Então, aí vocês vão encontrar uma série de questões, né, ligadas, por exemplo, à produção orgânica, eficiência energética, questões de projetos de biomassa, enfim, tem uma série de coisas. Denominação de origem, mecanismos de avaliação de conformidade. Tem realmente, acho que foi um trabalho muito minucioso e amplo, né? Então, fica recomendado a todas e todos que estão assistindo conferirem e pensarem, submeterem os projetos que tenham aderência a esses temas e subtemas, né? Porque senão eles não serão enquadrados dentro da conformidade ainda, eu acho, né? É uma questão de mérito, né? Mas vamos voltar lá para o slide. Ele é rapidinho mesmo. Então, quem seria elegível? Então, tanto ICTs ou empresas, né? Então, é um edital que ele é direcionado para instituições de ciência e tecnologia ou empresas que sejam sediadas ou residentes no nosso estado, né? Para quem não conhece a FAPERJ é um órgão que é ligado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do nosso estado, do governo do estado, e que tem orçamento próprio e que aplica os recursos do contribuinte fluminense em torno da sua missão, que é fomentar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no estado do Rio de Janeiro. Desculpa o slide grande, assim, com muitos textos, mas, de alguma maneira, ele faz uma síntese do que está lá. E, sobretudo, eu acho que vale a pena gastar um tempinho, que tem mais a ver com a diretoria de tecnologia, que é a qual eu faço parte, que lida com empresas, que muitas vezes a gente tem observado, a gente tem ido na direção de atender as empresas dentro do seu desafio, de inovar, mas muitas vezes, quer seja a FAPERJ ou o setor empresarial privado, não fala a mesma língua, né? Muitas vezes, ou tem uma assimetria de informação que às vezes inviabiliza a relação entre uma coisa e outra. O chat pulou aí, né? Não sei se... Eu não estou vendo o chat. Rodrigo, tudo bom? Aqui Beleza. é o Rodrigo também, só aqui do Senai. Eu tenho uma dúvida. Você prefere que faça essas perguntas no final da apresentação ou logo no começo? Cara, acho que pode ir indo se a gente não for, assim, fazer uma fila muito grande, né? Mas se for uma coisa assim, eu acho que vale a pena fazer. É sobre essa questão da elegibilidade do proponente no caso de empresa Perfeito. privada. Ela precisa ser necessariamente uma empresa com fins lucrativos ou ela pode ser uma empresa sem fins lucrativos como proponente? Então, nesse edital tem que ser com fins lucrativos. Com fins lucrativos, perfeito. Mas tem últimos editais lançados também recentemente que estão aí no ar, ou estão sendo lançados, que já não é mais essa obrigação. Sim, não, eu estou trazendo isso mais num contexto de reflexão. Como Senai, eu estou tendo muito contato com iniciativas privadas aqui do estado do Rio de Janeiro, e algumas delas, por estarem inseridas no contexto agro, elas são empresas sem fins lucrativos. E aí eu também... Fiquei um pouco dolorido assim quando eu vi a chamada perfeita para o pessoal, até a nível de faturamento, só que acabou não encaixando. Tem outros editais nossos, a da diretoria de tecnologia, que já permitem. Agora, isso vai ser uma questão, a gente tem recebido consultas pela central de atendimento da FAPERJ, de muitos produtores, né, que tem um registro, né, de produtor rural, mas que não precisa de um CNPJ. Não basta o CPF, né? Muito embora quem vai submeter, né,
é uma pessoa que é vinculada a um CNPJ, né? Mas, enfim. Tem outra dúvida? Essa aí eu sabia que ia... Surgir, né? Por isso que eu botei ela logo de cara, assim, porque realmente rola. Super válido. MEI e microempresa não podem, então também tem aí um corte, né, de porte de empresa, ela é pequena ou média, né? Mas depois tem uma outra categoria que a gente vai ver que são as startups, né? Então, o que seria uma microempresa, uma empresa nascente com pouco faturamento ou sem faturamento, estariam vinculadas lá. É porque tem uma diferença muito grande, já passando um pouquinho aqui o filme, né, entre o teto dos projetos da faixa B, que envolve empresa, e da faixa C, que envolve as startups, né? É da ordem de 10 vezes mais, né? Então, por isso que se pede essa... e também tem uma questão de contrapartida e tudo mais, né? Para essa faixa B de empresa privada. Então, MEI e microempresa não podem participar dessa chamada, né? Isso está lá expresso no edital. Mais alguma dúvida sobre esse aspecto de empresa, legitimidade? Eu estou aqui no chat, já que estamos nesse tema das empresas, né? Ele Então é científico, né, professor? Sim. Vamos avançar nesse ponto. Tem uma pergunta de Mariana, do item 2.6, abre aspas, terão prioridade propostas que envolvam a parceria entre ICTs e empresas. Sim. Sobre isso, a parceria da ICT precisa ser com empresa necessariamente sediada no Rio de Janeiro. Já respondeu, né? Tem que ser. Sim, né? sim. Porque o locus do projeto de inovação tem que estar sendo desenvolvido no nosso estado. Nada impede que envolva uma viagem ou um processo de certificação fora do estado, justificado, previsto já desde o início do projeto, isso pode. Mas o seu desenvolvimento e mobilização central tem que ser dentro do estado do Rio. Ok. Tem uma a colega nossa, Cássia Pereira, que está sendo apoiada por vocês. Legal. A PEG, ela pergunta se uma startup poderia participar independente do faturamento. Pode. Ou poderia participar como membro da equipe, não proponente. Pode sim. Tem uma faixa que depois a gente vai ver, né, que se chama faixa C. Ela é para startups, aí tem uma outra configuração, né? Pressupõe, inclusive, que uma startup muitas vezes ainda não está numa fase de faturamento, né? Mas aí são projetos menores do que vocês conseguem articular nessa faixa B. Acho que é uma faixa... Acho que o edital está bem generoso, na minha opinião. Em particular, a faixa B. Eu acho que ela vai ser um poderoso instrumento de requalificação, de aumento da competitividade de um setor que é muito importante para o nosso estado, né, para a nossa economia, e que passa ou é atravessado por mudanças tecnológicas, mudanças socioculturais, mudanças também no ambiente político-legal, né, que impõem a necessidade das empresas inovarem. Né? Eu ontem voltei de metrô para casa e tinha na estação que eu desço, é Largo do Machado, subi na escada assim, tinha um aviso enorme, ó, a partir de não sei que mês entra em vigor a necessidade de todos os produtos alimentícios e de bebida terem o rótulo do sódio, de quantidade, redução de sódio, sei lá, tinha uma coisa assim. Cara, isso impõe todo mundo ter que inovar, né, nos seus produtos, não tem jeito, e muitas vezes vai envolver também inovação em processo, né. Acho que essa é uma faixa cujo teto de projetos é R$1,5 milhão, né, de reais, né, que eu acho que é bem significativo, mas tem que se enquadrar, né, assim, a empresa, né,
ela tem que se enquadrar nessas características que eu chamo a atenção. Uma empresa que já venha, uma startup, por exemplo, que já venha sendo apoiada por algum edital da FAPESP, pode disputar novamente esse, né? Não tem nenhum Totalmente. Tá. Totalmente. Desde que se mostre que não é o mesmo projeto, né, professor? Sim, Na realidade, acho que isso é até... acho não, tenho certeza. É bem-vindo. Tá. Isso mostra que a empresa está se desenvolvendo e necessita de novos recursos para seguir na sua caminhada, né? Tá. Como a Cássia pergunta também se pesquisadores podem podem ser de outros estados. Podem ser de outros estados, eu chamo a atenção, Kátia, que tanto os pesquisadores como o proponente coordenador do projeto não pode estar em mais de um projeto, né? Ele tem que estar só num. Além disso, tem a faixa A, que a gente vai ver que é destinada à pesquisa científica, tem uma série de regras para a mobilização da equipe que vai participar do projeto, tá? Mas não há nenhuma vedação a priori sobre pesquisador e participante estar e ser fora do Rio. Deixa eu convidar o Eduardo e depois o Rodrigo para fazerem intervenções. E Tá. depois eu sigo com o José Lucena, que perguntou também uma questão. Então, Eduardo, por gentileza. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Eu sou Salve. da Vitamina Terrestre, eu tenho uma empresa no interior do estado do Rio de Janeiro. Bacana. Eu vendo, na verdade, a gente estabiliza adubo de esterco de boi e esterco de aves, né? E a minha pergunta é o seguinte, para eu pleitear esse projeto, eu tenho que dar algumas garantias. Quais são essas garantias? A minha primeira pergunta é essa. Não, esse é um recurso que é um recurso destinado à inovação, né? Que não é um crédito, né? Entendi. A garantia que você tem que dar é que você vai desenvolver o projeto. Isso... E aí o que acontece? Nós desenvolvemos uma embalagem onde a gente consegue estabilizar o esterco, coloca numa embalagem de 1 quilo, por exemplo, visualiza aí a embalagem de um café, tá? E ela não explode. Só que a gente agora está desenvolvendo outras embalagens também. E aí eu pergunto, eu posso pleitear isso para desenvolvimento de embalagens do produto agro, para ele Pode. se adequar? O que é relevante é você mostrar que isso é uma necessidade do mercado. Que com esse seu projeto você vai resolver um problema do mercado e que isso vai viabilizar que a sua empresa tenha sucesso, botar assim, né? Claro que tudo sucesso no sentido aqui poderia ficar discutindo o que é sucesso, mas enfim, que tem uma demanda para isso, você explica a necessidade disso. Assim, a gente entende que muitas vezes quem está empreendendo, quem está dentro do mercado, acha que tudo é óbvio, mas não é não. Para quem vai ler ali... Não, é. Então, é importante, gente, isso para qualquer projeto para a FAPERJ, da diretoria de tecnologia, na qual eu faço parte. Vocês têm que mostrar, gastam um tempo muito mais mostrando os aspectos mercadológicos do que o científico tecnológico, para a diretoria de tecnologia, tá bom? Se for lá a científica e tudo mais, aí tem uma outra lógica, cumpre um outro papel. O nosso a ideia é que com esse nosso recurso, que no final do dia é recurso nosso, do Contribuinte Fluminense, a sua empresa, o seu negócio vai tornar-se mais competitiva, ela vai crescer, vender, arrecadar mais impostos para o nosso estado, gerar mais postos de trabalho e criar uma dinâmica que é virtuosa para a nossa economia, né? Para isso que, entre outras coisas, que esse recurso serve, por isso ele não é um crédito, né?
Excelente, muito obrigado, Rodrigo. Eu acho que Nada. eu vou ler com calma esse edital, mas Sim, obrigado pelas explicações. nada, nada. O que mais? Posso ir adiante? A Senai tem alguma outra, Rodrigo, tem alguma outra questão? Sim, é só para validar. Então, para a categoria B, eu preciso que eu tenha uma empresa com faturamento mínimo anual do ano passado de 360 mil reais, certo? Uhum. Se, por exemplo, eu tenho uma empresa que ela tenha vendas de ativo, isso também entra dentro dessa avaliação, certo? Isso é uma pergunta que eu fiz, só para as Aí, pessoas que cara, tiverem essa eu vou anotar, assim, eu tenho medo de de dizer sim ou não. Vou dizer a minha opinião. Eu entenderia que sim, mas eu tenho que consultar o jurídico da FAPERJ, tá? importante. Eu já consultei, fiz uma consulta Ah, FAPERJ, é? fiz essa pergunta para abrir para a equipe. Sim, se você tem Ah, essa é? venda de Ah, ativo então dentro tá. do ano, Que tá bom. tudo ok. Eu Mas acharia que sim também, porque faz sentido, né? faz sentido contábil, inclusive, né? Pois é, eu tava preocupado porque eu consegui uma startup aqui no Rio super interessada, ela estava fechando para mudar para outro estado, e Olha aí eu isso. consegui trazer a FAPERJ, essa chamada para ser mais assim uma nova tentativa de Sim. continuar ficando no estado. E aí nessa reflexão, então para a categoria C, eu não preciso necessariamente desse faturamento de 360 Não, mil. não. Então, se eu não tiver faturamento, tudo A bem. gente vai ver, sim. Sim. Mas isso já não deixa a proposta muito atrativa, né? Não, Ou tanto faz. é porque também se você não tem fatura, aí depende da situação, mas assim, a gente já tá, é uma outra faixa que não é essa, né? Mas Sim, assim, eu acho que tá ok o volume de recursos para muitas vezes, pensa que assim, a gente tem que pensar numa média, né? sim. Uma empresa que não tem nenhum faturamento, 150 mil reais num Uma projeto. startup. Então, Startup do Rio de acho, Janeiro, acho, pós-doutor empreendedor. então, E sim, acho que sim. tá. É Isso é bom, claro, porque eu converso com muita startup e aí às vezes eu posso até dar essa orientação para eles, assim, ó, a gente tem legal, essa área, faz ou não faz, né? sim, Beleza, então, obrigado, hein? nada, Bom, vamos seguindo aqui. beleza, Temos pode seguir, Rodrigo? Tem podemos. duas perguntas aqui, mas a gente faz mais tarde, do José É, Luciano e da doutora Renata. tá. Eu separei esse slide, a faixa A e B, porque elas são faixas que demandam uma leitura com calma do edital, porque tem muito condicionante colocado, né? Então, como a gente, acho que quem está assistindo já viu que há 3 faixas. A faixa A o slide anterior era só sobre faixa B, porque eu sabia, ela é uma faixa realmente que é o que a gente busca, a nossa diretoria, uma expansão forte dentro desse edital. Então fica o convite aí e proponentes para a faixa B. A faixa A é destinada para desenvolvimento de projetos científicos, né? Então eu vou ler e a gente vai falando aqui junto. As propostas deverão ser enquadradas obrigatoriamente no nível de maturidade tecnológica. Não sei se vocês conhecem essa escala TRL, na verdade. Vocês conhecem essa escala TRL? Conhecem? Acho que é Existe. legal comentar, Ricardo. Não, a TRL é uma escala, como se fosse uma régua, que busca compreender e enquadrar o nível de maturidade de um projeto de desenvolvimento tecnológico, nível de maturidade no final, no grau máximo, nível máximo da régua, ele já está no mercado, produto e serviço sendo comercializado e seguindo adiante, né? Então, observe, é uma sigla em inglês, por isso que eu falei TRL, na tradução para a língua portuguesa é nível de maturidade tecnológica. E aí, a 1 a 3 são as etapas iniciais dessa régua. Por isso que a faixa A foi determinada pelo colegiado, né, da FAPERJ, presidências, diretorias, que sejam enquadrados projetos que estejam nessa fase,
a fase de pesquisa, né? Entre 1 e 3. O próprio edital tem por menores as faixas, a explicação, o conceito, vale a pena vocês verem lá. No corpo do edital tem essa que eu estou aqui chamando de régua, né? E aí vamos lá, entre 1 a 3. O coordenador, que é o proponente, né? Deve ter experiência na área e a equipe proponente deve ser constituída por 5 pesquisadores. Isso, gente, 5 é 5. Não é 4, não é 6, não é 8, tá? Por 5 pesquisadores, sendo que ao menos 2 deles devem ser bolsistas de produtividade PQ1 do CNPq ou ter bolsa de cientista do nosso estado ou jovem cientista do nosso estado da FAPERJ, vigente no ato da inscrição. Então, na hora da submissão do projeto tem que estar com esse perfil de equipe e os demais com pelo menos graduação concluída, no caso de CT e tudo mais. Então, acho que vale a pena vocês observarem que a faixa A realmente busca mobilizar e apoiar o desenvolvimento de pesquisas que, enfim... Oi? Alguém já começou a pipocar o chat aí? Ou não? Eu ouvi aqui um apito. Não, pode seguir. Pode ir, beleza. Faixa B. Então, a B é aquela que a gente viu antes. Desculpa inverter, mas acho que a compreensão fica melhor, né? Porque a A é aquele projeto pesquisa científica acadêmica nos temas apresentados anteriormente. E que aí esse recorte, assim, talvez que fique mais explícito se é científico e acadêmico, o problema de pesquisa não é um problema necessariamente mercadológico, né? É do avanço da ciência, da tecnologia e tudo mais. Faixa B. As propostas deverão ser enquadradas, aí de novo, né? Aí já está ali no 4 ao 8, que é o final, né? Que coloca ali pensando já o produto chegar lá na frente. O coordenador deve ter experiência na área e a equipe proponente deve ser constituída por no mínimo 6 pesquisadores, no mínimo 6, tá? Então, na faixa B, 5 não pode, beleza? Tem que ser no mínimo 6. Sendo que ao menos um deles seja doutor, com vinculações institucionais que incluam no mínimo uma empresa e uma ICT sediada no estado do Rio. Os integrantes deverão estar organizados na forma de rede de pesquisa, com governança definida e capacidade de captação do investimento necessário para a condução das despesas posteriores. Aí a gente pode debater bastante essa questão da B, né? Porque se a gente pensar o conceito da faixa B é apoiar projetos que sejam estruturadas nessa relação empresa e CT, né? Então, é claro que editais como esse podem ser gatilhos para a formação de redes, a formação, fomentar, né, a criação dessas articulações que são absolutamente necessárias e desejáveis e que esse edital na faixa B busca dar conta dessa complexidade do desenvolvimento da empresa da ICT. Mas, confessando, eu acho que, assim, é claro que se pode articular redes e tudo mais, projetos de parceria até a data limite, que é o dia 28 de julho, né? Mas é claro que, provavelmente, a gente vai ter uma demanda e uma submissão de muitos projetos que já estão andando, né? De relacionamentos que já foram historicamente construídos, recente ou não, e aí fica um chamado importante para cada um de vocês que conhecerem, participarem dessas relações empresas e CTs e tudo mais, que divulguem, espalhem, mobilizem projetos para essa faixa, que que é uma faixa que eu acho que é bastante importante. Não todas são, mas pensando na minha atuação profissional, essa é uma faixa bastante relevante para a gente.
gente vai ver depois nos critérios, pode abrir aqui, mas quanto maior for o nível de maturidade do projeto, mais bem avaliado ele vai ser nos critérios de seleção, né? Então, o que é isso que quer dizer? Projetos que estejam no nível 4, no critério de avaliação, ele vale menos do que projetos que já estejam no 7 e no 8, por exemplo, né? Lembrando que são projetos, desculpa, acho que a gente não falou disso ainda, de 36 meses, né? Então, enfim. Vamos dar uma parada aqui nesses dois itens. Sim. Voltando aqui à pergunta da doutora Renata da Embrapa, os projetos da faixa A precisam necessariamente da participação da iniciativa privada? Não. Não, né? Basta... Não. A B, sim. A B, sim, está claro. Deixa eu ver aqui. O doutor João Paulo já foi respondido. A faixa A, pergunta da Cássia novamente, é restrita apenas a pesquisadoras de ICT? Já foi respondido. Não, aí que tá. Não é restrito só. Agora, pode ter uma empresa que reúna essa equipe, pode. Para fazer um projeto de pesquisa, sim. Pode sim também. Uma empresa que tenha uma parceria com uma ICT, porque necessariamente a empresa tem que ter uma parceria com a ICT, ou se ela tiver já uma diretoria de inovação, ela própria poderia aplicar sem... Pode ser na A. Pode ser na A. Na B, Berbara, demais que estão nos assistindo, estão aqui conosco agora, ou que depois vão ver. Na B que exige essa articulação. Empresa e ICT. Na A pode ser uma ICT, é onde deve ter mais, né? Imagino, essa característica, mas pode ser que a gente tenha uma empresa que tenha assim, um departamento de pesquisa e desenvolvimento bem estruturado e que submeta. Aí, professor, tem que ver a natureza do projeto, né? Se for um projeto de pesquisa numa empresa, maravilhoso. Então, coloque na A, né? Tá legal. Antes de chamar o Rodrigo, deixa eu dar uma passada na leitura das perguntas do chat. Tá. Deixa eu ver aqui, já passou a Renata. João Vitor, a faixa B pode ter como proponente um pesquisador da ICT. A faixa B, a faixa B, proponente é uma empresa. O proponente é uma empresa. Tá. Na B Tá. Mas só que é um projeto que envolve uma ICT. Tá certo, mas o proponente é a empresa. Sim, que tem aqueles critérios que a gente discutiu no slide anterior. Sim. A Mariana volta à pergunta da Renata, da colega da Embrapa. Na faixa A, os projetos sem parceria com empresas não terão prioridades? Na faixa A, os projetos de pesquisa... Sem parceria com empresa. Não terão prioridade. Não. Assim, não... observa que essa questão mercadológica, assim, né, tem a ver com a natureza do projeto. Então, se o seu projeto tiver no nível 1 a 3, né, de maturidade, ainda muito nas fases iniciais, quase que um projeto de pesquisa ainda básica, né, muitas vezes, não se vai buscar... depois a gente pode olhar os critérios de avaliação. O critério da relação ICT-empresa é exclusivo à faixa B, né? Uhum. Na faixa A, essa questão da relação com a empresa ou não é objeto de avaliação. Ok. Importante. Deixa eu só concluir, Rodrigo, e teve a colega, acho que foi Mariana também, que quer falar. A última pergunta da Cássia, no caso da faixa A, uma startup poderia ser, então, proponente também. Poderia. Se tiver o CNPJ e te cumprir essa... Tá.
esse enquadramento, eu entendo que sim. Perfeito. Rodrigo? Seguimos? O Rodrigo tem uma pergunta do Senai. Bom, a pergunta que fica, por exemplo, esse recurso vai ser repassado por uma conta da empresa, a empresa vai abrir uma conta no Santander, igual as pesquisas tradicionais, como é que vai ser? Porque É, a empresa tem que dar uma contrapartida de no mínimo 20% do valor que ela exige, sim. e aí se essa contrapartida ela é econômica, financeira, como é que é essa dinâmica, Rodrigo? Cara, então, vamos lá, né? Por partes, assim. Por mais que a Lei de Inovação de 2004 e as suas subsequentes decretos, leis e Uhum, atualizações, marco legal e tudo mais, diga que o recurso de subvenção como esse pode ser destinado a uma empresa ou um CNPJ, né? A nossa cultura, ou nossos processos, ou nosso entendimento jurídico legal ainda no nosso estado, ainda não avançou nessa direção e ainda consegue-se criar instrumentos de apoio para empresas e tudo mais, mas na hora de fazer o termo de outorga, o documento jurídico, né, enfim, processo de pagamentos e tudo mais, a destinação do recurso é vinculada a um CPF, que é vinculado ao CNPJ, né? Então, a conta do Santander, né, vou botar assim, ela vai estar num CPF. E a contrapartida vai entrar lá nessa conta e tudo mais. Cara, agora me deu um branco que eu estava pensando nessa coisa. Mas eu entendo, eu posso estar errado se alguém tiver com o candidato aberto, que eu não estou com ele aqui. Eu estou sem celular perto de mim. Mas a contrapartida não é obrigatoriamente financeira, tá? Mas se alguém tiver com o edital aberto, eu acho que vale a pena só, porque agora. Mas acho muito, assim, na minha cabeça, Ai, não obrigatório. estão conseguindo me ouvir? Desculpa, eu tava Tô. falando que Sim, tava sim, no sim. mudo. Então, no edital fala que é no mínimo 20%, que pode ser financeira ou Ou, econômica. isso aí. E a reflexão, assim, a econômica, obviamente, eu posso falar hora pessoa, coisa assim, mas a financeira, Equipamentos, então, assim, é equipamentos. uma nota fiscal no CNPJ da empresa, se Uhum. eu posso usar encargos trabalhistas e o pagamento disso funcionário como contrapartida. Dentro do projeto, não para trás, né? Sim, a partir da aprovação, né? E, é, E aí, por exemplo, se dentro esse recurso a empresa ela faz aquisição de um determinado equipamento permanente, a quem pertence a esse equipamento permanente? Por que que eu legal, estou falando isso? Eu estou estruturando já algumas propostas e a gente está desenhando uma governança que a gente perfeito, quer garantir que isso seja um equipamento de laboratório aberto, por exemplo. Então, perfeito. Então, eu não vou cara, ter o instrumento jurídico até a submissão do projeto, mas se for aprovado, ele vai estar assinado, entendeu? Rodrigo Demais, isso é uma coisa assim fresquinha, coisa de semanas, né? Foi aprovado o regimento interno da FAPERJ, que toca essas questões da propriedade intelectual, né? Das coisas, né? E aí, resumidamente, você bem assim, raso e rápido, a FAPERJ não tem mais nenhuma propriedade, né, sobre os equipamentos. Ela abre mão. E Isso é aí, uma por coisa. exemplo, deixa no. Quem que vai resolver esse pepiano? Que eu fico preocupado, porque aí já vai a Não, questão não, da governança. não, É, isso já isso é decreto, já está então é da empresa, mas classificado. a empresa ela pode Fica com a empresa, comprar e sediar claro. e doar para a Sim. universidade, por exemplo. Bom, aí você deu um passo adiante, né? É, Acho que sim, se a propriedade não é da FAPERJ, acho que sim. sim. É só para poder, por exemplo, propor algo para a empresa e para os parceiros Sim, que agrada sim. a todo mundo. Isso a gente teve uma reunião sexta-feira passada, então não tem muito tempo. Sim. Isso foi falado público e notório, assim. Ah, perfeito. Não, que bom saber. Isso dá mais liberdade, digamos assim. Sim. E deixa eu ver, tem essa questão da aquisição. Questão da admissão. Não, só isso mesmo. Valeu. Ah, foi mal. Eu saí aqui do.
Podemos ir adiante? Vamos guardar o Rômulo, tem o Rômulo e Tá. não sei se Mariana se inscreveu também para falar alguma coisa. A última pergunta, depois a gente segue os slides. Tá bom, beleza. Posso? Pode? Eu acabei ficando com uma dúvida depois de uma afirmativa sua, ou afirmação, né? Sua, o Rodrigo, foi quando o colega perguntou a respeito da faixa B, Tá. se tem que ser o proponente uma empresa, e aí você afirmou que sim, né? E aí gerou a dúvida em mim, porque, olha só, na verdade, lá no item 2, eu tinha entendido aqui, olha, item 2.2, são elegíveis como proponente, tal, que possua vínculo empregatício, pá. 221, quando o proponente for vinculado à empresa, a mesma deverá ser de pequeno e médio porte e poderá concorrer tão somente à faixa B, desde que associada a um ICT. Isso. Então, olha só, quando a gente desce na faixa B aqui, ali na letra B, né, do próximo item, 2.6, 7, desculpa, aí olha aqui, ó, faixa B. As propostas deverão estar enquadradas, tal. E aí, olha aqui, ó, 6 pesquisadores, sendo que ao menos um doutor com vinculações institucionais que incluam, no mínimo, uma empresa e uma ICT sediada. Então, me deu a entender que a ICT também pode. A questão da parceria é obrigatória, mas que a ICT também pode apresentar um proponente aí, né? Cara, Rômulo, assim, eu vou levar isso e eu te respondo no WhatsApp depois, mas o meu entendimento, e até pela a constituição do edital, tal qual ele foi pensado, é que, na realidade, o pesquisador, ele pode ter, ele está numa equipe de uma empresa, beleza? Mas ele tem vínculo com uma ICT, entende? Mas projeto de uma empresa, né? Sim, o projeto da empresa, com a empresa, perfeito. O que eu estou querendo dizer aqui não é nessa estrutura global do projeto em si, tá? Mas em relação ao proponente, porque tá bom. eu faço parte de uma entendi. equipe em que o proponente é da Universidade Rural, envolve a empresa, é TRL 5, entendeu? E aí eu tomei um susto, né, agora há pouco, com aquela afirmativa, porque a gente tinha entendido que deveria ter todos esses elementos, mas que o proponente poderia ser da ICT, entendeu? Entendi. Olha, eu vou perguntar isso lá hoje, já logo de imediato, ao fim daqui, e eu te respondo e a gente dá uma forma de compartilhar isso, mas eu entenderia que não, que pode estar na equipe. É como se isso que você contou, na hora de submeter o projeto, a proposta é da empresa, não da rural. Entendi. Entendeu? Mas aí que está o coordenador, né? Tem que ter vínculo e estar indicado. Por isso que eu entendo que é da empresa. Mas não impede na equipe pesquisadores da ICT, que acho que até reforça o laço, né? Dentro do projeto. Que é a proposta da faixa B. Que é a proposta da faixa B. Muito bem. Ok, obrigado. Obrigado. Foi uma pergunta importante. É que, gente, olha só para vocês entenderem aí, assim, pensa assim, Rômulo e demais, TRL 78 é uma empresa que leva para o mercado, não é a Rural ou a ICT, né? Então, é nesse sentido que eu tenho quase certeza, mas é legítima e importante a dúvida,
e eu vou perguntar lá e te respondo e a gente coloca isso em circulação, tá bom? Obrigado, Rodrigo. Pode continuar, amigo. Beleza. Aí aqui as 3 juntas, né? E aí ali tem a faixa C, que ainda não havia sido falado, né? E aí tem o máximo por projeto, também acho que esse quadro mostra um pouco como foi pensado o edital e como que ele se organiza, né? E seus objetivos são, na minha opinião, bastante generosos e amplos, né? Abarca... Foi essa a demanda que a gente recebeu, né? Assim, vamos fazer algo que envolva o máximo possível o mundo agro. O mundo agro é enorme, né? E aí, só para completar, a faixa C seriam propostas, nível de maturidade acima de 2, então pode pegar uma coisa bem nascente mesmo ainda. O coordenador deve ter experiência na área e deve ter vínculo com uma startup. Aí, Rodrigo, o que é uma startup? Gente, tem uma definição, marco legal das startups, Lei Complementar 182, do ano passado, né? E aí são 150 mil por projeto, aí já antecipando, estão falando de coisas muito nascentes, que não precisa ter faturamento, ou pode ter faturamento pequeno, não, e por aí vai. Dúvidas sobre faixa C? Ô, Rodrigo, Sim. Pode se submeter a mais de uma faixa ou não? Não, só uma. Só uma. Aí uma faixa, e aí pode ter mais de um tema, né? O que deve acabar acontecendo, né? Você está numa faixa, mas o meu projeto, vou dar um chute aqui, envolve adaptação da tecnologia de precisão para o cultivo em montanha, porque é assim, assim, assado, assim, assim, assado. Ok. Obrigado. Aí pode envolver IoT, pode envolver engenharia ambiental, se for um sistema agroflorestal, mas envolve uma questão de dinâmica de solo, sei lá. Aí o mundo agro, ele envolve, né? Beleza. Mais alguma? Ninguém perguntou sobre como é que prova a experiência, né? A experiência, ela é evidenciada pelo currículo Lattes e muitas vezes também por aquela coisa dos pesquisadores da faixa B e A e B, né? Muitas vezes pode ser relatos bem registrados, documentados de clientes, empresas que já fizeram projetos junto, enfim. O que eu quero dizer é que tem lá as maneiras no corpo do edital, chamo atenção a vocês disso, de como evidenciar a experiência. O nosso mundo talvez entenda mais rápido o currículo Lattes, desde que atualizado vai ser considerada atividades de pesquisa, de extensão e tudo mais nos últimos 5 anos, esteja ativo, produzindo e tudo mais, dentro dos temas que é onde vocês aloquem pesquisadores, pessoal, tudo mais, propostas, né? Ótimo. Tem uma pergunta da Cássia, que tem apoio já de vocês, eu já mencionei, um projeto importante. A startup que não tem faturamento, sim, pode concorrer tanto na A quanto na C? Caraca. Pode. Pode ir em nenhuma outra, né? Mas a princípio, o perfil como é iniciante e tal, talvez a faixa C fosse mais segura, né? Pelo valor. Porque lá aí uma percepção minha, né? Na hora da avaliação, você vai acabar concorrendo muitas vezes contra as instituições, né? Peso pesado. Né? Aí vale a pena avaliar. Se for um spin-off de
É uma empresa quase laboratório, né? O professor Henry Tskovitz criou um conceito que ficou mundialmente famoso lá em 2000, acho, 99, dos laboratórios do MIT, que eram quase firmas, né? Então é como se fosse ao contrário, né? Fossem empresas quase laboratórios, né? Isso existe, né? A pergunta do professor Lucena é como faríamos a comprovação da experiência no caso de o proponente ser um empresário, uma vez que nem todos têm Lattes? Pois é. É isso que eu disse, né? Declaração de capacidade técnica que um cliente dá, que fez o projeto. Claro que tem lá as especificidades dos anexos no edital, de como é que deve ser submetido a essas declarações, né? Não é um e-mail, por exemplo, tem uma formalização do documento, nos anexos isso vem sempre bem descrito, o modelo e tudo mais, mas sim, pressupõe-se que seja possível, até porque há vida além do Lattes, né? Então... Exatamente. Pode continuar, Rodrigo. Não temos mais perguntas no chat. Tá. Era isso. Aqui está o meu e-mail. Meu celular, Rômulo sabe, eu respondo no WhatsApp. Posso demorar um pouquinho, mas eu sempre respondo a todas as dúvidas. Esse é meu papel, né? Como servidor público, embora não concursado, mas estou lá exercendo um cargo público, atender o público. Eu quero atestar, viu, Rodrigo, que você é muito rápido em responder. E é bom, colegas, vocês terem esse telefone, principalmente o e-mail, porque na hora da correria, já fechando tudo, as dúvidas vão aparecer e vão ser dúvidas pequenas, mas que podem bloquear o projeto. E o Rodrigo, a experiência nossa é que ele responde rapidamente, está muito atento e solucionou vários problemas nossos aí em vários momentos. Eu quero deixar isso registrado. Então, os colegas aí, anotem aí, por favor, o e-mail do Rodrigo, porque com certeza vai ser necessário. Colegas, mais alguma? Zé Lucena? Oi, Rodrigo. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Rodrigo, pela sua vinda aqui. Eu tenho uma dúvida, cara, porque no edital, na faixa B, é dito, né, que também, da mesma forma que a faixa A, precisa ter até 6 pesquisadores, né? Não, a A acho que é 5, né? A B acho que são 6, se não me engano. Mas, enfim, a minha pergunta é muito clara, assim, porque a gente está falando de empresa e normalmente envolve, né, sigilo, né, enfim, daquilo que a gente está fazendo com a empresa. E, assim, a gente tem uma equipe lá que normalmente tem lá 2 doutores e os alunos da pós-graduação, mestrado e doutorado. Perfeito. Esses alunos podem fazer parte, obviamente, serão aceitos dentro dos 6. Não precisam pegar outros 4 doutores, né? Que não necessariamente envolve. Não, só para poder confirmar isso que eu estava preocupado. Obrigado, querido. Obrigado aí e parabéns aí pela vinda aqui, tá? Nada, estou aqui para isso. Tem uma dúvida sobre a faixa A, né? Alguém ali colocou. Foi mal, eu parei para ver vocês, né? Estou há horas falando para um slide, muito embora tenha sido muito rica a troca. Mas deixa eu posso errar. Mas vamos lá, faixa A, né? Quantos pesquisadores são? Deve ser construída por 5. Por 5 pesquisadores. A faixa A é por 5 e a faixa B, no mínimo, 6. Constituídos por 5, percebe? Não é 4, nem 6, nem 7, nem 8. É 5. A faixa A está lá. Gente, aqui é um órgão público, né? É como o jogo do bicho, vale o que está escrito. Está escrito lá, por 5. A outra é, no mínimo, 6. O peso do proponente, critério de avaliação em todas, tem o maior peso. É a equipe, né? Que é o maior peso. Lembrando que proponente ou pesquisador não pode estar em mais de um projeto. Tá? E isso, a equipe de conformidade,
Acho até que dá uma chance de tirar e colocar outra pessoa, né? Mas isso não passa de jeito nenhum. Assim. Ok. Nada, João. Eu acho que nós estamos fechando exatamente 1 hora de apresentação, Legal. Conforme a gente tinha. Sim. Eu queria Nada, agradecer muito, viu, Rodrigo, a tua disposição Nada. nesse momento e nessa reta final, ao longo desse mês. Eu tenho certeza que os colegas vão submeter aí várias questões. Nada, sim. E agradeço também a participação de colegas de outras instituições. Estamos vendo aí colegas da Unirio, da Embrapa, saúdo a todos, e colegas da iniciativa privada também aqui presentes, se manifestando. Então, foi um excelente encontro, um excelente evento. Deixando aqui um abraço aos colegas da FAPERJ. E passando a palavra para você, Rodrigo, para fechar. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês na Rural. Uma instituição tradicionalíssima do nosso estado, né? Dentro do tema agro, a gente tinha que fazer algo, né? Também saúde dos demais colegas, a Embrapa, a gente tem aqui no nosso estado 3 unidades da Embrapa, né? A gente tem que mobilizar isso, é uma força que a gente acredite nas nossas áreas, né? Nessas áreas ligadas ao agro. Não somos o Centro-Oeste, não temos planícies e tecnologias criadas nos anos 70 para a gente meter só de tudo que é lugar, mas a gente tem outras coisas incríveis e essas instituições, elas têm que liderar e se engajar no processo de inovação. Fico convite também a demais colegas que estão aqui nos assistindo, né? Tem outros editais da FAPERJ, da Diretoria de Tecnologia, que estão aí abertos e disponíveis para vocês participarem, tá? É um prazer muito grande, professor Berbara. Parabéns também pela mobilização. Agradeço ao Rômulo sempre por as articulações e velocidade aí na mobilização aqui do nosso grupo, né? Vou botar assim. Obrigado, parabéns, pessoal. Obrigado. Bom trabalho, boa semana para vocês, pessoal. Beleza, gente. Um abraço grande. Vamos lá. Quem quiser permanecer para bater um papo aqui da Rural. Valeu. Valeu, Rodrigo. Vou ter que dar aula agora. Tá bom. Tchau, tchau.